mundo está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E isso traz impactos importantes do ponto de vista de gastos públicos. Essas tensões entre as duas políticas econômicas, a monetária e a fiscal, tendem a continuar. Mas, de todo modo, é um espaço mais limitado. O Banco Central não está sendo leniente. Esse é um ponto importante na discussão. Uma harmonização perfeita, aquela harmonização de livro-texto, não acho que vai acontecer nem no Brasil e nem no resto do mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Valor em Pauta. O nosso episódio hoje é muito especial, com um cara fantástico. Mas antes de apresentá-los, eu sempre peço para que vocês se inscrevam no canal, deem like, sugestões de convidados, para a gente sempre conectar você aos gestores, a economistas, cientistas políticos, de uma maneira didática, simples, num mundo hoje muito complicado, cheio de volatilidade, ruídos, choques. Hoje teremos uma conversa muito especial, mas antes de apresentá-lo, como sempre, Rafael Pérez do meu lado. Fala, Rafa, tudo bem? Fala, Sung, fala pessoal. Hoje o episódio é com um economista bem experiente, então acho que vão ter insights bem legais aí pro pessoal que está nos assistindo. Então, sem mais delongas, obrigado, Robson, por ter aceitado, economista-chefe da Brasil Prev. Antes de iniciar os assuntos macroeconômicos que atingem o mundo hoje, eu sempre faço uma pergunta para todo convidado. Quem que é Robson Pereira? Bom, olá, muito feliz em estar aqui com vocês, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Sung e Rafael, vai ser um bate-papo bem bacana. Robson Pereira é uma pessoa que conseguiu chegar até aqui pelo caminho da educação. Eu vim de uma família bastante humilde, bastante simples, na periferia da Zona Leste de São Paulo, estudando escola pública, e que não tinha expectativas de avançar para o nível superior, até mesmo porque meus pais não tinham conseguido chegar lá. E com o caminho da educação isso foi acontecendo. Do modo geral, eu tenho uma trajetória que não é muito linear do ponto de vista acadêmico, é uma trajetória de idas e vindas para a academia. Eu fiz faculdade de economia na FEA-USP e eu depois fiquei 3 anos entre a graduação e o mestrado. Então eu chamo isso de primeira crise existencial, no momento em que eu trabalhava na época no HSBC, na Asset do HSBC, e eu interrompi a carreira lá pelos 25, 26 anos de idade para fazer o mestrado em economia, também na FEA-USP. Depois do mestrado, eu voltei para o mercado, eu fui para o Bradesco, para a área econômica do Bradesco, e 10 anos depois de ter terminado o meu mestrado, eu tive a minha segunda crise existencial. E nesse momento eu já estava com 40 anos de idade. E a segunda crise existencial foi de novo voltar a estudar, dessa vez para o doutorado. Não foi fácil, imagine você voltar para o doutorado aos 40 anos de idade. Meu filho na época tinha 3 anos, ele não sabia o que era doutorado, inclusive falava que o pai seria médico, né? Quando ele me apresentava para os amigos. Mas, de todo modo, foi muito legal. Eu acho que essas idas e vindas trazem desafios, quando você fica fora da academia e depois volta de algum tempo, mas também traz experiência, também ajuda bastante, ter uma visão de mundo mais clara, você sabe mais o que quer, né? Você não volta aos 40 anos de idade para estudar se não tiver uma certeza do que quer de fato. Deixa eu fazer uma pergunta antes, Rafa, de você entrar. É uma curiosidade minha, porque eu também tenho esse pensamento de uma hora eu quero voltar para a academia fazer doutorado. Como foi essa decisão? Acho que assim, até uma pergunta própria minha aqui. Como foi essa decisão de voltar a estudar, de parar de trabalhar e, bom, vou me dedicar a 2 anos de, provavelmente, aula, mais 3 para escrever a tese. É um sentimento profissional muito bom, mas é um desafio muito grande também. Sem dúvida, Sung. Tem vários aspectos numa decisão como essa. Um dos aspectos é o financeiro. O outro aspecto é, principalmente depois que você já tem família formada, abrir mão. Eu fiz doutorado em 4 anos e meio, foram 3 anos de sabático, né? Consegui uma licença do Bradesco, em que eu trabalhava na época, e isso me ajudou bastante, mas você tem um aspecto, além do financeiro, além do profissional, um aspecto psicológico. Você está com mais idade, voltar a estudar não é fácil. Uma coisa é você fazer uma lista de exercícios quando tem 20 e poucos anos, no final de semana, chuvoso. Outra coisa é você fazer a mesma lista de exercícios com 40 anos de idade ou alguma coisa perto disso.
Não é fácil, é bastante desafiador, até porque a gente tem visto nos últimos anos, vocês dois são economistas também, que a régua tem aumentado bastante, né? Os cursos de economia estão muito mais formais do que no passado. Eu tive, no meu caso, que refazer todas as disciplinas que eu tinha feito no mestrado, mesmo dentro da mesma instituição. Exatamente porque nós tínhamos tido aí um intervalo de 10 anos. Mas compensa muito. Se a sua pergunta é, devo fazer isso ou não, eu diria fortemente, faça. Claro que deixar mais para frente, os custos tendem a aumentar. Mas foi uma decisão muito acertada e, naturalmente, se você tiver o apoio da família, porque as ausências são muito fortes, são muito intensas, isso vai ajudar bastante. Maravilha. Bacana, eu também, essa pergunta do Sung eu também me identifico um pouco, porque todo mundo que sai do mestrado às vezes acaba ficando com essa dúvida, vou pro doutorado ou não, será que vale a pena? Mas foi interessante te ouvir sobre isso. Quero trazer agora um pouco a questão mais para Brasil Prev, para você contar um pouco o que é o Brasil Prev, como é que funciona, a importância dele nesse mercado de previdência. Enfim, eu queria saber um pouco mais, até para as pessoas entenderem e conhecerem mais o Brasil Prev. Perfeito. A Brasilprev é uma empresa que trabalha com planos de previdência, planos abertos. É uma empresa que tem dois acionistas. Um acionista é a BB Seguros, um braço do Banco do Brasil, do grupo Banco do Brasil, e o outro acionista é uma empresa norte-americana que é a Principal. Então, são dois acionistas que têm muitos e muitos anos, né? O Banco do Brasil, mais de 200 anos, a Principal, mais de 150 anos, e a Brasilprev é líder de mercado nessa área de previdência privada. Toda vez que se vai numa agência do Banco do Brasil e se contrata um plano de previdência, é um plano da Brasilprev. É uma empresa que hoje administra alguma coisa em torno, essa informação é pública, em torno de 485 bilhões de reais, e nós estamos caminhando para 500 bilhões, meio trilhão em breve. E qual é o seu papel na instituição como economista-chefe? Qual que seria, para as pessoas compreenderem mais, o papel de um economista lá? É um trabalho muito similar ao que qualquer outro economista do mercado, de uma asset ou de um banco faz. É um trabalho em que nós temos como principal missão a elaboração de cenários. Nós temos alguns trabalhos adicionais a esse, como outros economistas têm também, uma parte ligada ao sell side, que é exatamente fazer apresentações, falar com a imprensa, órgãos governamentais, mas o nosso principal cliente é a área de gestão, que cuida desses 484, 485 bilhões. Então, ter uma ideia mais clara do cenário é o que faz parte do nosso trabalho principal. Cada vez mais os economistas, isso é algo que eu tenho percebido não só na Brasilprev, mas também em outras áreas, cada vez mais os economistas têm encontrado algum tipo de demanda vindo da área de risco também. Cenários alternativos, cenários de estresse, até porque nós temos cada vez mais incerteza no cenário econômico global, né, nos últimos anos, de modo particular. Então, eu diria que o nosso trabalho como equipe, não somente eu, é um trabalho que tem como foco a elaboração do cenário, não só de curto, mas também de médio e longo prazos, até porque para uma empresa de previdência nós temos um horizonte mais ampliado, mas também um trabalho de sell side, fazendo eventos, apresentações para clientes, conversando com jornalistas, com outros interlocutores, e um trabalho crescente na área de elaboração de cenários alternativos para o nosso risco. E aí já entra na questão de cenários, para a gente começar a colocar o papo mais na atualidade. Você escreveu numa revista, The Corporate Brasil, que a gente também tá, não sei se você chegou a ver o nosso artigo lá, mas eu li para essa entrevista, e você comentou muito que a importância da política monetária e fiscal serem harmoniosas, que elas, no fundo, têm que ser coordenadas para ter um crescimento macroeconômico mais sustentável. Só que hoje o mundo vive, principalmente o Brasil, na verdade, com choques de ofertas vindos de externos, temos inflação acima da meta, nós temos uma política fiscal que está expansionista, enquanto a monetária está puxando o freio de mão. Como que você está enxergando este cenário Brasil 2024 no contexto de uma tentativa ou não de uma harmonização entre políticas? A harmonização, Sung, é o mundo ideal. Nem sempre a gente consegue o mundo ideal. Isso vale para a vida. O que seria o ideal? Nós temos realmente as duas políticas econômicas, a monetária e a fiscal, indo na mesma direção. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que isso não é válido. Na maior parte dos países, isso não é uma característica apenas de Brasil, né? A gente tem observado que isso se repete em outros países. E, naturalmente, existem preocupações olhando
o longo prazo em relação a isso. O que a gente viu nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, desde 2020, desde a pandemia, é uma sequência, talvez, pouco comum de muitos choques. Nós tivemos, além da pandemia, naquele momento, nós tivemos cadeias produtivas com problemas, houve também conflitos geopolíticos, são vários focos de conflitos geopolíticos. Hoje se fala muito de Oriente Médio, estamos caminhando aí, neste momento, né, em que estamos gravando aqui, estamos caminhando para uma resolução, mas tem a Ucrânia também há vários anos. Nós temos questões climáticas mais intensas, em 2026 para 2027, uma questão ligada ao El Niño, podendo ser um El Niño muito intenso. Então, são vários choques que têm ocorrido. Claro que é possível discutir. Choque é algo que sempre fez parte da vida dos economistas. A gente aprende no curso de economia, nas equações que nós temos lá em econometria, que existe o componente choque. Aquilo está sempre presente, né? Um choque de demanda, choque de oferta, choque inclusive de política monetária. Mas os últimos anos têm sido realmente muito marcados por uma sequência de choques, talvez pouco comuns, essa sequência. E as naturezas desses choques também têm mudado, né? O clima, por exemplo, era uma preocupação menor dos economistas algum tempo atrás. Pandemia, nenhum de nós vivenciou, né? A pandemia anterior foi lá no final de 1918, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, né? A gripe espanhola. Então, são novidades. E as políticas monetárias têm atuado nessa direção para tentar minimizar os impactos desses choques. Mas a gente também observa que a política fiscal no mundo inteiro está indo numa outra direção. Em parte para também minimizar o impacto desses choques, mas quando a política monetária volta para a normalização, quando os juros descem para combater esses choques e depois começam a subir, a política fiscal nem sempre volta para a normalização. E tem umas questões importantes. Uma das questões é exatamente a questão demográfica, que para nós é algo muito importante, né? Para quem trabalha com o setor de previdência. O mundo está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E isso traz impactos importantes do ponto de vista de gastos públicos. Um outro tema é o tema da defesa. Principalmente nos últimos anos, com uma percepção de menos globalização no mundo, será que Europa, Japão vão ter o apoio do primo mais forte dos Estados Unidos, em termos militares? Eles têm gastado mais do ponto de vista de defesa, esses países, até porque existe essa dúvida de apoio dos Estados Unidos, algo recente também para nós. E tem todo um tema de transição energética. Nós estamos no olho do furacão com o choque de petróleo, o preço tem voltado bastante do começo dos conflitos no Oriente Médio para cá, mas, de todo modo, existe uma agenda de transição energética no mundo. Como que eu resumo essas coisas? Isso é mais gasto. Só o envelhecimento, só a demografia já gera mais gastos. Então, existe uma trajetória em vários países do mundo de piora das relações de dívida pública. Quando os bancos centrais, depois de terem respondido a esses choques, começam a normalizar as políticas monetárias, ou seja, começam a elevar as taxas de juros, isso começa a gerar um problema maior para a política fiscal. Então, a falta de harmonia, para pegar o gancho da sua pergunta, vem principalmente nesse momento em que, depois de vários choques, os bancos centrais começam a voltar a subir juros. E nem sempre a política fiscal vai, por uma série de razões, a gente pode discutir, nem sempre ela vai voltar para o patamar pré-choque. Como nós tivemos uma série de choques nos últimos anos, encadeados, nem deu tempo de voltar, é uma situação bastante complicada. Então, o mundo ideal, Sung, seria de fato haver essa harmonização, mas eu sou um pouco mais cético em relação a isso em termos de mundo como um todo. Mas você acha que no caso específico do Brasil, o fato de a gente ter uma falta de coordenação bem clara entre política fiscal, monetária, isso já dura muitos anos, até o histórico brasileiro, se a gente for ver, normalmente há essa falta de coordenação. Foram períodos muito pequenos ali que a gente teve essa coordenação, que inclusive normalmente ajudou até a baixar um pouco mais os juros. Quando você olha para os próximos anos, né, enfim, no Brasil, independente de quem ganha a eleição e tudo mais, você acredita que hoje a tendência é que o monetário, que está muito mais restritivo, ele puxe esse fiscal para também ficar mais restritivo? Ou como é que está o cenário de vocês para os próximos anos, pensando nessa interação no Brasil entre monetário e fiscal? Você acha que
A gente continua nesse meio que fio da navalha, ou a gente pode caminhar para algo um pouco mais sustentável, não seja talvez o mundo ideal, mas pelo menos algo mais sustentável. Eu acho que nós caminhamos, Rafael, para algo talvez um pouco melhor, mas essas tensões entre as duas políticas econômicas, a monetária e a fiscal, tendem a continuar. No Brasil, onde a gente vive, isso é mais presente, mas eu queria reforçar essa ideia. É algo que acontece no resto do mundo também, né? Claro que quando você tem uma relação dívida-PIB, no caso japonês, acima de 200%, no caso italiano, acima de 150%, isso é pior. Mas os juros lá estão mais baixos. Quando você tem uma situação em que os juros estão mais altos, no caso do Brasil, com uma relação dívida-PIB que está aumentando, isso é mais problemático. Então, a necessidade dessa harmonização se torna mais presente e não necessariamente a gente consegue isso. Eu vejo, olhando para os próximos anos, que é um quadro bastante desafiador. É uma pergunta-chave a que você está fazendo, mas a gente tem pouca convicção de que vamos caminhar para uma harmonização como deveria ser no mundo ideal. Talvez nós tenhamos uma situação em que o próprio estrutural da economia brasileira, o envelhecimento, dentre outros motivos que acontece para o mundo inteiro, seja puxando o fiscal. E o monetário talvez tendo que manter juros mais elevados exatamente por causa disso. Mas é importante também reforçar que tem uma relação entre as duas políticas econômicas. À medida que você tem uma relação dívida-PIB que está subindo e um monetário que mantém juros mais elevados, eventualmente até aumente juros, isso acaba retroalimentando um cenário de piora do fiscal. Então, o mundo ideal, de fato, é ter uma harmonização. Eu até acredito, para responder a sua pergunta, Rafael, que daqui a algum tempo, em 2027, no pós-eleição, a gente vai precisar, como sociedade, pensar um pouco nesse tema. Talvez a gente tenha algumas ações nessa direção. A gente pode discutir aqui se é mais pelo lado da receita, mais pelo lado de gasto. Esse é um tema importante, inclusive, para a atividade econômica. Mas, de todo modo, uma harmonização perfeita, aquela harmonização de livro-texto, não acho que vai acontecer nem no Brasil e nem no resto do mundo. Acho que tem algumas perguntas aqui que me vieram na cabeça. Acho que a primeira é que eu vou fazer várias aqui, se puder fazer um compilado. Mas você acha então que o Brasil pode caminhar para a dominância fiscal? Acho que essa é uma primeira pergunta. A segunda também, a gente tem um cenário muito parecido que em 2027 vai ser necessário fazer um tipo de ajuste, mas vai depender muito da magnitude. Talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo muito de quem vai ser eleito também, junto com o Congresso. Mas eu não sei se vai ter vontade política também, porque a economia, a gente é economista, gosta de falar de harmonização, olha os modelos matemáticos, mas por trás quem coloca a mão em prática mesmo é Brasília, são os políticos que vão direcionar e fazer as políticas públicas. Eu não sei se vai ter tanta vontade política para fazer isso num primeiro ano de mandato. Um ajuste fiscal como nós, economistas, ou como o mercado gostaria, porque é realmente difícil. E um ponto-chave que eu queria ouvir um pouquinho de você, é que além do risco da crescimento da dívida, não só o estoque, mas o ritmo de crescimento, é o orçamento. E aqui acho que é um ponto que a gente conversa com o economista, Felipe Salto, que em breve talvez ele possa vir aqui novamente. A gente tem já um episódio com ele aqui, para quem quiser pode ficar ouvindo. É um episódio antigo, mas tem muitos pontos importantes. É necessário fazer uma reforma do orçamento, já que se me trouxe se é pelo receita ou pelo gastos. Onde pelo gastos você poderia atacar, sim, olha, aqui seria um ponto-chave para a gente começar a discutir. Ok. Foram 3 perguntas, pelado. Vamos começar então pela parte da dominância fiscal, né? O conceito de dominância fiscal, né, para quem nos acompanha, é importante explicar isso. É um conceito interessante, um conceito bastante importante. Nós chegamos a ter essa discussão pouco tempo atrás aqui no Brasil. Já respondendo a sua pergunta, eu acho que não, né? O que caracterizaria uma dominância fiscal? Uma situação em que você tem a política fiscal muito expansionista, despreocupada com o equilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, um Banco Central que faz menos do que o necessário do ponto de vista técnico, né? Para quem nos acompanha, os bancos centrais seguem uma regra de política monetária, que normalmente determina os juros de acordo com o desvio da inflação em relação a uma meta e ou o desvio da atividade econômica em relação ao crescimento potencial. Além, claro, de um juro neutro, né? A gente pode entrar nessa discussão daqui a pouco. Então, hoje a gente tem um Banco Central que, de fato, não está aumentando juros aqui no Brasil, mas também não está reduzindo.
E a sinalização mais recente do Copom, do Comitê de Política Monetária, é uma sinalização de que o espaço para queda é mais limitado. A gente pode discutir, reduz um pouco mais, 0,25 em agosto ou não, a gente acha que não, mas, de todo modo, é um espaço mais limitado. Então, o Banco Central não está sendo leniente. Esse é um ponto importante na discussão. A política fiscal, de fato, nós temos uma relação dívida-PIB que está subindo, e as várias trajetórias, as várias simulações possíveis que a gente possa fazer são de subida, né? Então, algum choque positivo para que a gente tenha uma estabilização e, quem sabe, uma queda da relação dívida-PIB seria o ideal, mas o Banco Central não está sendo leniente, a meu ver, pelo menos. Então, esse é um primeiro ponto. Né? Até do tema de dominância fiscal, o Blanchard, né, um economista que foi do FMI, muito famoso, tem um paper em que ele analisa, lá na época de 2002, um pouco desse tema. Né? Você tem uma situação curiosa, que eu também atuo como professor universitário, e a gente ensina para os alunos, uma situação em que a gente, como economista, aprende que quando os juros sobem, ceteris paribus, ou seja, mantendo-se tudo mais constante, né, vamos ter depois uma queda da inflação. Então, Blanchard traz nesse paper uma situação em que os juros sobem e a inflação pode aumentar. Qual é esse canal? Os juros sobem, isso gera uma piora da situação fiscal, principalmente em países que têm uma relação dívida-PIB muito atrelada a pós-fixado. É o caso brasileiro, né? Metade da dívida pública brasileira, imobiliária, está ligada a pós-fixado, e isso geraria uma percepção de risco que impacta no câmbio mais valorizado, que impacta a inflação. Então, os alunos, quando escutam isso, Rafael, se surpreendem, né? Contra-intuitivo, É contra-intuitivo, mas juros pode impactar em mais inflação, é muito diferente do que a gente viu no passado, né, em outros cursos de economia. Então, acho que não, Sung, não vejo um quadro de dominância fiscal. É um risco importante para um país como o Brasil, é um risco importante quando a gente acredita que o Banco Central vai ser leniente. Não vejo isso, não trabalho com esse cenário, olhando para os próximos anos, seja quem for o vencedor. Né? Nós temos hoje um Banco Central com autonomia formal, um Banco Central com mandatos descasados, então isso ajuda bastante. Um Banco Central que está fazendo, a gente pode discutir a magnitude do que a gente considera certo ou não, mas o Banco Central, que, a meu ver, está agindo de uma forma muito técnica. Então, não acho que seja o caso, apesar de ser um risco presente para uma situação como o Brasil. Você também pediu para eu falar um pouco de orçamento. Né? O orçamento é uma discussão que vai e volta no caso brasileiro. Nós temos várias questões aqui no Brasil. Né? Uma das questões é a rigidez do orçamento. Né? Boa parte do que o governo gasta é enrijecido, então ele não tem muita margem. Né? A gente está falando aí de 90%, um pouco mais, 90%, um pouco mais do que isso, despesas obrigatórias. O governo não tem margem, seja quem for o governo eleito, o governo de plantão. Então, isso gera muitos problemas. Tem uma discussão que passa por pisos de gastos, educação e saúde, mas para um país como o Brasil, isso é muito complexo. Seja qual for o grupo político que esteja no poder, é muito complexo para uma sociedade como o Brasil, que tem tantas mazelas sociais, você ajustar, reduzir pisos, né? Você tem uma questão se o ajuste é pelo gasto ou pela receita, isso é importante para a atividade econômica. Nós temos uma carga tributária aí acima de 30%, 32%, 33%, então aumentar muito mais, isso pode ser contraproducente quando a gente pensa em atividade econômica, né? A decisão do empresário, vou investir ou não vou investir? E isso é importante para a gente pensar o lado da oferta na economia. A gente fala muito do lado da demanda, mas o lado da oferta. Né? A gente precisa criar condições para que o ambiente de negócio seja melhor. Isso é um tema importante na pauta, na agenda de Brasil, olhando para frente. Então, são vários temas possíveis, mas o que a literatura nos sugere? Esse é um tema que é muito discutido na literatura econômica. O ideal, de novo, a gente começou o nosso bate-papo falando do que é o mundo ideal. Nem sempre é o mundo possível. O ideal é que nós tivéssemos um ajuste que viesse um pouco pelo lado dos gastos, um pouco pelo lado da receita. Talvez a gente possa discutir aqui, nos últimos anos, nós temos feito muito mais pelo lado da receita
do que dos gastos. Mas, de todo modo, o mundo ideal seria isso, tá? Agora, olhando para os próximos anos do Brasil, eu diria que deveria ser uma agenda de sociedade. A gente brinca, né, lá com o pessoal lá na Brasil Prévia, né? Os problemas fiscais no Brasil começaram no ano de 1500. Então, eu diria que é uma questão de sociedade, é uma questão que a sociedade precisaria fazer escolhas, né? Quando se tem um instrumento interessante como é o teto dos gastos, isso deveria servir para que a gente pudesse fazer escolhas, como tem na nossa vida pessoal. Eu tenho um salário, ganho R$ 1.000. Eu quero consumir várias coisas. Eu vou consumir mais de uma coisa, tenho que consumir menos de outra. Então, deveria ser uma discussão assim também. Mas a gente reconhece que são muitas mazelas, como eu disse anteriormente, do ponto de vista social nesse país. Então, alguns ajustes, piso mínimo de gastos em educação e saúde, são mais complexos. Não acho que vem por aí. Mas talvez reduzir um pouco essa rigidez do orçamento, talvez mexer um pouco nessa parte, qualidade de gastos, que é um ponto importante também, são temas que são possíveis serem discutidos no Brasil. Mas reforço essa ideia. É algo que vai em menos de um grupo político ou de outro. Talvez alguns grupos políticos queiram fazer um pouco mais rápido do que outros, mas eu acho que é um tema mais amplo que envolveria a sociedade e, portanto, o Congresso. Muitas dessas discussões de ajuste fiscal passam por mudanças no Congresso, via PEC, inclusive. Inclusive, né, você falando de todas essas questões, me veio muito a questão da Previdência, né? Que conversa até muito com a Brasil Prévio. E aí eu queria te ouvir um pouco justamente sobre aqueles temas que talvez não foram revisitados ou precisariam ser revisitados da reforma Previdência de 2019. Né? A gente fez uma reforma ali ampla, ela afeta toda a sociedade, mas talvez alguns temas a gente tenha que voltar. Você mesmo falou, né? A reforma da Previdência, mudança da Previdência é um ato contínuo, né? A população vai envelhecendo, mudanças demográficas, né? Todos os países do mundo estão suscetíveis a isso, né? A reformas da Previdência que acabam tendo uma certa periodicidade, 5, 10 anos, né? O Brasil já fez algumas nos últimos 20, 25 anos. Então eu queria te ouvir justamente isso, né? Como é que você enxerga hoje os próximos passos de uma reforma da Previdência? Quais temas que a gente vai ter que voltar e que talvez não tivessem sido endereçados ali em 2019? Deixa eu só complementar. Eu vi um vídeo da sua palestra 3 meses atrás, Economia Longevidade, que você deu para. Foi esse ano que você deu essa palestra, eu vi no YouTube, e você falou um pouco das placas tectônicas. Se puder comentar e já embolar toda a parte de previdência, acho que é interessante aqui para os ouvintes. Tá ótimo. Bom, em relação à Previdência, tem uma palavra-chave nessa discussão, Rafael. Reforma de Previdência é algo inevitável. A palavra inevitável é a palavra que melhor resume o que a gente está conversando aqui. E não só no Brasil, até amarrando um pouco com o que nós estávamos discutindo antes, o envelhecimento populacional. Graças a Deus estamos vivendo mais. O importante é que a gente viva com mais qualidade de vida, naturalmente, né? Mas, de todo modo, alguns pontos que hoje estão sendo discutidos, e seja quem for o vencedor nas eleições, vai ter que encaminhar ou começar a encaminhar esse tema, passam por idade. Hoje nós temos idades mínimas de aposentadoria, e algumas experiências pelo mundo afora apontam uma idade mínima móvel. À medida que as pessoas vão vivendo mais, essa idade vai subindo. De novo, isso traz algumas questões sociais também, né? Para um país como o Brasil, minha mãe, por exemplo, trabalhou até os 70 anos de idade e só parou porque ela trabalhava na Prefeitura de São Paulo, era compulsória a aposentadoria naquele momento. Senão ela continuaria. Meu pai se aposentou, continuou trabalhando. Então é muito complicado você chegar às vezes e falar para uma pessoa que começou a trabalhar na roça ou em condições muito complicadas de trabalho, uma família muito pobre, ó, você vai ter que trabalhar mais. Então a gente tem que levar isso em conta. Muitas vezes a gente vê no livro-texto teorias que foram feitas para realidades acima da linha do Equador, né? Então a gente precisa levar isso em conta. Mas é algo inevitável, como eu disse. A gente acredita muito nisso. Então, a idade ligada, a idade de alguma forma móvel, a idade mínima móvel, de acordo com o tempo de vida das pessoas, né, é um tema que é uma discussão que eu acho que vai vir em algum momento no Brasil. Talvez não na próxima reforma da Previdência, mas em algum momento vai vir, né? A OCDE tem um estudo
que é divulgado a cada 2 anos, que fala de tendências de reformas de previdência em vários países. Então, tem umas ideias aqui, né, que podem aparecer nas nossas próprias discussões. Uma delas é essa que eu estou mencionando para vocês. As pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida aumenta, ou dito de outra forma, a expectativa de sobrevida, né? Para quem chega até 60 anos, quanto mais tempo de vida tem? A gente chama isso de sobrevida. Então, a idade mínima também mudaria. Outra discussão é o gap entre homens e mulheres, que lá em 2019 nós mantivemos esse gap, né? Então, esse é um tema. De fato, tem uma discussão importante. A mulher tem uma carga de trabalho, principalmente ligada à família, maior do que o homem, mas a mulher também vive mais. Em alguns países, a gente já começa a ver uma redução gradual desse gap nas idades mínimas de aposentadoria. Outra discussão, Sung, até mesmo ligado às mudanças no mercado de trabalho, já falo um pouquinho das placas tectônicas, mas uma das placas é mudança no mercado de trabalho, é que hoje a gente encontra formas diferentes do mercado de trabalho. Hoje você tem pessoas, né, alguns chamam isso de gig economy, né, com a economia dos freelancers, pessoas que estão em relações diferentes que não passam pela CLT. Então, como que eu incentivo, como que eu, gestor de política econômica, incentivo essas pessoas a contribuírem para a Previdência? Dentro da PNAD, né, a pesquisa mensal que o IBGE divulga, nós temos algumas aberturas que nos dão uma ideia. Mas se eu não tiver um enforcement, né, um termo que a gente usa muito em economia, né, algo que obrigue as pessoas, mesmo em relações de trabalho que não são CLT, cargo de aplicativo, por exemplo, a contribuírem, as pessoas dificilmente vão contribuir. Então é um outro tema, né? Alguns países vêm fazendo isso. A pessoa começa a trabalhar, ainda que seja informal, ela é obrigada a contribuir, de alguma forma, no valor mínimo, mas é obrigada. Então, esses são alguns temas. No caso brasileiro, nós temos também algumas discrepâncias importantes entre as aposentadorias rurais e urbanas. É um outro tema que vai ser endereçado, talvez mudando algumas regras de concessão, principalmente no rural. É bem verdade que hoje a gente tem, são dados públicos, né? As aposentadorias, quando você pega o bolo de aposentadorias do INSS, nós estamos falando de uma renda pouco acima de um salário mínimo. Então, não é uma renda tão grande. Então, nos parece que essa combinação de envelhecimento populacional, ainda bem que isso está acontecendo, com uma questão fiscal que nós estávamos falando anteriormente, isso tudo vai gerar uma situação em que novas reformas serão inevitáveis. Tá? Qual o timing disso? É complicado dizer, né? Depende muito do ambiente político, mas me parece que seja quem for o vencedor nas eleições de outubro desse ano, nós vamos ter algum tipo de endereçamento para isso. Em relação às placas tectônicas, foi uma palestra muito legal. Nós fizemos lá na Brasilprev a Semana ENEF, Semana Nacional de Educação Financeira, né? Várias empresas fazem, inclusive lá no .gov tem os links dessas palestras, e é algo que nós na Brasilprev a gente preza muito, né? Muito do nosso trabalho como vendedores de planos de previdência passa por educação financeira, até porque nós estamos falando de um recurso que vai voltar para quem contribui depois de um tempo. Não é um dinheiro que a pessoa vai sacar daqui a um mês. Então, isso passa por educação financeira. E aqui tem um link importante, a gente pode discutir depois, juro, inclusive, na economia, né? Nível de juros. Mas o que eu chamei naquele momento de placas tectônicas, Gustavo, é muito mais isso que a gente está vendo de mudanças no mundo, né? Mudanças no mercado de trabalho. Uma dessas mudanças de placas tectônicas passa pelo mercado de trabalho. A PNAD nos aponta que 37% da população ocupada no Brasil está na informalidade. Já foi maior esse número, é verdade. Nós continuamos vendo dados de mercado de trabalho formal indo relativamente bem. O mercado de trabalho está aquecido, o que gera, inclusive, impactos macroeconômicos. Mas estamos falando aí de 37% na informalidade. É um número elevado. E a gente não tem esse público necessariamente contribuindo para a Previdência. Então, uma das mudanças, uma das mexidas às placas tectônicas é exatamente o mercado de trabalho. A outra tem a ver com o próprio envelhecimento da população. Hoje nós temos toda essa discussão sobre economia prateada. Né? E prateada, para quem nos acompanha e não sabe disso, né? Por causa dos cabelos grisalhos, né?
são pessoas que estão vivendo mais, são pessoas que muitas vezes estão no mercado de trabalho, cada vez mais o mercado de trabalho absorvendo pessoas com mais idade, isso é muito positivo. A própria Brasilprev tem muitos colaboradores acima de 50 anos, e garanto para vocês, não há qualquer tipo de discriminação em relação a isso. E a ideia é ir incrementando outras empresas, incrementando o quadro de colaboradores com mais de 50 anos. E essas pessoas consomem. Talvez o tipo de bem ou de serviço que se venda para essas pessoas tem que ser adaptado para aquela idade. Algumas pessoas, talvez, mais velhas, precisam ter um pouco mais de dificuldade para lidar com tecnologia, mas são pessoas que estão consumindo bem e serviços, são pessoas que estão trabalhando. Então, a outra mudança, outra placa tectônica se movimentando é exatamente essa. Uma economia envelhecendo e as empresas, do modo geral, começando a observar um pouco mais esse mercado, que é o mercado consumidor. Se nós considerarmos o que seria, até algumas estimativas aqui, o que seria o tamanho da economia prateada no mundo, né? Essa economia ligada a consumo de pessoas acima de 50 anos, às vezes pode falar que o corte é acima de 60. A gente está falando que seria a segunda maior economia do mundo em trilhões de dólares, perdendo só para os Estados Unidos. Dependendo da estimativa, seria a segunda maior economia, acima do que é o PIB chinês. Então, é muita coisa. Claro, essa estimativa está dentro do PIB dos Estados Unidos, do PIB de todos os países. Mas se nós isolássemos a economia prateada, nós estaríamos falando de uma economia maior em termos de PIB, em termos de PIB nominal, PIB corrente, não paridade de poder de compra, acima do PIB chinês. É muita coisa. Então, essas placas se referem a isso. Mudanças no mercado de trabalho, envelhecimento populacional, dentre outras coisas. Tem aí eu creio a equação é muito difícil de a gente conseguir resolver, porque no fundo a gente tem um orçamento para tentar fazer um link entre os assuntos, um orçamento que tem 43%, deve chegar a quase 50% dos gastos obrigatórios vai para a Previdência e outros benefícios, e a população está ficando mais velha. Então a parte do orçamento que é obrigatória, ela tende a ficar maior da parte da pizza, o que vai comprimir as outras despesas. E as despesas discricionárias, que são aquelas livres, vão se comprimir, e ali as políticas públicas, pagamento de bolsa de estudos para o exterior, emissão de passaporte, aquelas despesas correntes do governo vão ficar cada vez mais comprimidas. É um problema que a gente tem que resolver. Por isso que eu gosto de falar que o risco fiscal não é só a trajetória da dívida, é resolver esse problema do orçamento, questão da previdência. E aqui eu quero saber um pouquinho da sua opinião, porque como resolver um problema que você trouxe, que também para mim é muito difícil, que é em relação ao mercado de trabalho. A gente está vendo cada vez mais as pessoas tendo uma ideia mais de empreendedorismo, não querendo muitas vezes ser CLT, elas vão fazer Uber, tem seu tempo livre para poder gastar da forma que quiser, às vezes buscar o filho, ter mais flexibilidade nos seus horários. E a gente já vê pelo estudo do IPEA que a partir de 2051 o número de aposentados vai ser maior que o número de contribuintes, o que vai quebrar se a gente não fizer nada a Previdência. Só que a gente vai estar vendo cada vez menos, entre aspas, pessoas indo para outras formas de relações de trabalho, que diminui a contribuição para o INSS, que paga as aposentadorias. Então a relação que é para ser para 2051 pode ser antes. E eu não sei, como assim, qual é a sua visão, como se a gente pode resolver esse problema de um enforcement? Qual que seria uma visão que a gente poderia ter? Eu vou te trazer um dado adicional a isso, que é o 2051, né? Estudo do IPEA. Antes disso, bem antes disso, Sung, nós vamos ter lá para 2036, 37, população acima de 60 anos superando, em termos numéricos, a população de 0 a 14. E isso deve ocorrer antes no Brasil do que na média de mundo. Então, é um problema que tem que ser endereçado bastante. E aí eu pego o gancho da sua pergunta. Como que se resolve isso? Acho que tem muito a ver com o que o Rafael colocou antes. É um tema inevitável, Rafael. Então, quanto mais cedo nós discutirmos esse assunto, vai ser mais importante, até porque normalmente essas mudanças, elas demoram um pouco para serem implementadas, né? Você tem períodos de transição, pedágios, como ocorreu lá em 2019, então é importante começar a discutir. Talvez o mais difícil seja isso. Quando eu começo a discutir? Tem que ser agora. Tem que ser o mais rápido possível. Claro que num ano eleitoral é mais difícil que essas discussões venham à tona, mas passada a eleição é algo importante para 2027, sem dúvida alguma. Logo para o começo de 2027, seja quem for o vencedor.
Eu acho que não tem como fugir dessa discussão. Cada vez fica mais claro, olhando os números, você mencionou, né, que em 2051 as estimativas do IPEA apontam que o número de beneficiários deve superar o número de contribuintes. Isso, de alguma forma, Sung, está amarrado também com essas mudanças no mercado de trabalho, pessoas mais na informalidade. Então, cada vez fica mais claro que a tendência é que piore esse tema fiscal, vindo desse aspecto, dessa rubrica, Previdência, né? Tem outras questões, carga de juros, por exemplo, a parte de folhas de pagamentos, folha salarial, mas esse tema cada vez fica mais claro, e eu acho que tem que ficar claro, tem que vir à tona que é um tema importante. E isso, como é que se resolve? Nós precisamos criar um ambiente político favorável para ter essa discussão. Claro que isso, repito, não vai acontecer no ano eleitoral, mas é algo que tem que acontecer o mais rápido possível. E seja quem for o vencedor. É uma agenda de Estado. O tema fiscal, eu costumo dizer que, eu disse anteriormente aqui, é uma questão de sociedade. Questão menos de um grupo político ou de outro, é uma questão de sociedade como um todo. Tem que ser rápido. É interessante porque o brasileiro ele se tornou muito avesso à inflação por conta dos históricos de hiperinflação. Mas quando o tema é fiscal, a gente ainda é um pouco mais leniente, né? A gente ainda, como sociedade, ainda não parece que assimilou tanto a ideia que a gente tem em relação à inflação. É interessante isso. Eu queria te ouvir um pouco agora sobre ciclo de produtividade e inteligência artificial. Como é que isso impacta a economia, né? E você escreveu recentemente um negócio muito interessante, que a IA tende a produzir efeitos ambíguos sobre a inflação. Então eu queria ouvir um pouco disso, por quais seriam esses efeitos ambíguos, e um outro ponto. A IA tem uma questão interessante, como ela pode afetar a economia, que é, se nos próximos anos você começar a perder, né, trabalhos, enfim, começar a diminuir o mercado de trabalho por conta da IA, a gente vai começar a diminuir a arrecadação que você não vai arrecadar sobre IA, né? A arrecadação do governo vai começar a diminuir por conta dessa diminuição. Então eu queria te ouvir esses impactos ambíguos que você falou sobre a inflação e como é que isso pode impactar também o mercado de trabalho. Esse é um ponto bem interessante, né? Antes de qualquer coisa, fazendo o preâmbulo, não tem como a gente fugir da IA, né? Seja empresas, seja o mundo acadêmico. Claro que tem algumas discussões que não estão muito claras aqui, como a gente vai endereçar, né? Uma tese de doutorado, talvez seja diferente fazer uma tese de doutorado agora do que foi quando eu defendi em junho de 2019. Então, são temas que precisam ser endereçados em algum momento, né? Para as empresas, isso vai poupar muita mão de obra, ou, pelo contrário, a gente vai ter a substituição de algumas atividades, talvez mais mecânicas, por outras atividades mais ligadas à IA e ao uso de IA. É uma discussão. A gente não tem uma resposta para todas as questões, mas são temas interessantes. O que eu quis dizer sobre ambiguidade, Rafael, é porque eu tendo a enxergar sempre inflação e juros olhando o curto e o longo prazos. Para quem nos acompanha, tem um autor, um economista sueco, que é o Wixel, que ele traz esse conceito de juro natural na economia. E basicamente o que ele nos diz? O juro natural na economia ele é determinado a partir de oferta e demanda por fundos emprestáveis, por dinheiro. Esse é o ponto importante, né? Onde oferta e demanda de fundos emprestáveis, de dinheiro, se encontram, nós temos a determinação do juro natural. E a oferta e a demanda de fundos emprestáveis depende de uma série de fatores. Demografia é um desses temas, o envelhecimento populacional. Nós temos a IA através da percepção de produto marginal do capital, é um conceito que a gente usa, né? Para quem nos acompanha, quanto a mais uma máquina, uma estrutura vai produzir, né? Nós temos uma questão ligada na oferta e demanda de fundos emprestáveis, a questão do governo. O governo também pode ser um poupador ou um despoupador, né? Na maior parte dos países é um despoupador. Então, nós temos tudo isso. Então, o que eu vejo como uma ambiguidade possível para o curto prazo, a IA, através dos ganhos de produtividade, não tende a trazer um ganho de produtividade já imediato, suficientemente forte para trazer a inflação, né? Intuitivamente, o que a gente fala de IA? É produtividade. Então, se eu consigo produzir mais com menos recursos, ou com os mesmos recursos produzir mais, esse é um conceito de produtividade, a gente poderia ter uma inflação menor. Isso não deve vir tão rapidamente. Até porque a IA
como ela se manifesta no curto prazo? Ela se manifesta com mais demanda por fundos emprestáveis na economia, para fazer a referência a esse autor econômico, né, o sueco, que 100 anos atrás falou dessa teoria. Então, em princípio, o que a IA nos traz de mais demanda? Mais demanda por água, resfriamento, né? Mais demanda por cobre, mais demanda principalmente por energia elétrica, né? Os data centers, mais demanda por tijolos, mais demanda por algumas atividades ligadas à IA. Então, essa demanda maior tende a trazer mais pressões inflacionárias, ainda que setoriais, e, consequentemente, dificulta um pouco mais a queda dessa medida que é o juro natural, né? Então, a gente está olhando na demanda e oferta de fundos emprestáveis, de dinheiro na economia, nós estamos olhando uma demanda que, no curto prazo, deve ser maior do que a oferta. E, ao mesmo tempo, a questão demográfica. A gente pode pensar, pessoas vivendo mais, sabem que vão se aposentar mais tarde, então elas deveriam poupar mais, a poupança aumentaria. Mas, por outro lado, a gente tem também, a literatura traz muita coisa sobre isso, a gente tem também uma percepção de que o efeito que vai preponderar é um efeito de pessoas vivendo mais, governos gastando mais, algo que a gente falou anteriormente. Então, em princípio, tem uma visão de que, mesmo com a IA, todo o conjunto da obra, incluindo envelhecimento populacional, vai trazer ainda um desafio muito grande para a redução de inflação e, consequentemente, um desafio muito grande para esse juro natural vir para baixo. Então, é um juro natural que, em princípio, tende a ficar mais pressionado no mundo como um todo, e a inflação também, juro natural respondendo à inflação, também mais pressionada. E você acha como o Brasil está bem preparado para esse mundo de IA? Acho que assim, não na parte de infraestrutura tecnológica e até capital humano, mas o Brasil está preparado para ser um player importante no desenvolvimento da IA, no fundo que a gente tem energia abundante, nós temos minerais raros, temos a possibilidade de ter data centers aqui. Como que você está vendo o Brasil nessa jogada? A gente tá mais para frente ou a gente precisa ainda resolver alguns problemas para a gente, de fato, desenvolver o país com IA? Eu quero, Sung, dar um passo atrás, né? Talvez hoje a gente tenha, eu já respondo a pergunta, não vou fugir dela, mas talvez a gente tenha que fazer a seguinte questão antes dessa. Quem no mundo está melhor preparado, né? Hoje se fala muito do excepcionalismo norte-americano, isso passa muito por ganho de produtividade. Os Estados Unidos têm uma série de problemas, questão fiscal, questão os temores ligados a riscos de ingerência política do Fed, várias questões. Mas, de todo modo, é um país que, tradicionalmente, né, historicamente, vem ganhando muita produtividade. E a IA tende a se manifestar muito mais rapidamente nos Estados Unidos do que outros países, mesmo quando a gente olha a Europa. A China também vem, também é um país que está desenvolvendo bastante nessa parte. Eu digo que, no caso brasileiro, nós temos exatamente o que você mencionou. Nós temos uma abundância de energia, energia limpa, energia renovável. Isso é muito positivo. A gente tem visto várias matérias no jornal, na mídia internacional, que em alguns lugares nos Estados Unidos em que data centers são construídos, o preço da energia elétrica tem aumentado, não só industrial, né, para o residencial também. Então, esse é um ponto. No Brasil, a gente tem essa vantagem. Mas a gente tem que estar preparado, principalmente do ponto de vista educacional. Acho que quando a gente pensa, né, uma visão de Brasil, eu já posso falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente pensa os vários problemas do Brasil, tudo que a gente já sabe, a questão fiscal, infraestrutura, ambiente de negócios, tributária, mas acho que o tema da educação é importante. Então, será que nós vamos ter profissionais preparados para esse boom de IA que vamos ter mais para frente? É uma discussão. Eu tendo a ser um pouco cético. Eu, como um bom São Paulino que eu sou sempre esperançoso, né? A gente tem sempre muita esperança. Né? Já ganhou um ponto positivo comigo. Eu tenho muita esperança, né? Como todo São Paulino, né, Rafael? Mas, de todo modo, a gente tem lições de casa para serem feitas para nos favorecer desse boom de IA. Eu acho que isso passa muito pela educação. Mas, sem dúvida, nós temos vantagens. Não é só isso. Né? Nós precisamos atrair esse boom, esses data centers, com muitas outras coisas. Energia é uma delas. Bacana que você falou de educação. A gente até tem uma pergunta sobre isso, né? E eu gosto quando as pessoas enfatizam, né? Que educação é algo que pode abrir
oportunidades, enfim, né? Acho que educação, qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo, a gente nota até os países que valorizam muito a educação, tendem a ter um desempenho muito bom em termos de desenvolvimento de civilização, né? E aí eu queria te ouvir um pouco disso, né? A gente, como economista, a gente sempre fala de produtividade, a importância da educação como uma alavanca para a produtividade. O ponto é que ela acaba demorando um pouco mais, né? É uma reforma que demora décadas, né? Talvez até 15, 20 anos para isso se manifestar, para isso trazer de fato mudanças estruturais. Para um ciclo de 4 anos de um governo, você acha que o que a gente poderia focar, né? Dado, obviamente, que o investimento em educação e ele acaba tendo uma maturação muito maior, o que a gente poderia talvez fazer em 4 anos para tentar trazer essa melhora educacional, essa reforma, né, melhorar a produtividade, enfim, trazer uma melhoria em termos educacionais no Brasil? Essa pergunta é bem legal, Rafael, e talvez o estado do Ceará nos traga algumas pistas do que a gente tem que fazer, né? Eu tenho um filho de 14 anos, ele está na nona série, e ele tem participado de várias Olimpíadas acadêmicas, de matemática, ciências, física. Ele gosta bastante dessa parte. E sempre quando saem os resultados dessas Olimpíadas, ele vem mostrar quais os estados de origem dos melhores classificados. O estado do Ceará aparece com muita recorrência. É uma coisa impressionante. Então, o que a história do Ceará nos mostra, Rafael? Algumas coisas talvez ajudem a responder um pouco do que você está colocando, né? Dentro desse ciclo de 4 anos, que é um ciclo político, eleitoral. O estado do Ceará começa a fazer uma reforma na área de educação lá no final dos anos 2000, começo dos anos 2000. Mas o que ficou muito claro? Essa mudança virou uma política de Estado, independentemente de quem estava, quem era o governador de plantão. As coisas começam lá na cidade de Sobral, com incentivos corretos, que é uma coisa que a gente aprende também em economia, né? Como gerar toda a teoria de contratos, de incentivos, né? Que a gente estuda em microeconomia, como se gera um incentivo correto. Então, eles conseguiram criar, e não é uma questão de ser rico ou não. O estado do Ceará não é um estado tão rico quanto São Paulo, por exemplo, né? A gente pode definir o que é riqueza aqui, mas dá incentivos corretos. Você criar uma estrutura que é uma política de Estado que não muda, seja quem for o governador, ou levando para o Brasil, seja quem for o grupo político que está no poder, é algo muito importante. E os resultados do Ceará são, assim, muito impressionantes. Eu não sei se vocês sabem, mas o ITA está construindo uma unidade no Ceará, em Fortaleza. Você tem colégios públicos e privados, mas queria enfatizar esse ponto para quem nos acompanha: escolas públicas no Ceará que estão tendo resultados muito bons. Isso começa lá atrás. Então, naturalmente, quando se olha um ciclo muito curto de 4 anos, isso vai empobrecer muito a discussão. Mas quando a gente olha, isso está amarrado com o que você colocou, Sung, lá atrás, um ciclo de maior, em que eu preciso ganhar produtividade, e essa é a solução, esse é o caminho para o crescimento potencial maior, que inclusive absorve pressões inflacionárias, né? Podendo crescer mais, sem pressões inflacionárias, a gente tem que encontrar isso, que o Ceará, a gente tem dentro do Brasil essa experiência. Então, incentivos corretos para professores. Num determinado momento, o Ceará, depois que meu filho começou a trazer esses resultados, eu comecei a me interessar um pouco por esse case. O estado do Ceará começou a distribuir ICMS para os municípios condicional ao desempenho educacional. Então, municípios que tinham resultados melhores na educação tinham uma ampliação dos repasses, e o inverso é válido para aqueles que tinham uma piora nos índices educacionais. E os resultados vieram. Então, ser uma política de Estado que a gente possa, olha, isso não é de um grupo político ou de outro. Eu tenho uma preocupação muito grande, Rafael, porque nós tivemos lá, durante a pandemia, muita gente, muitos alunos que sequer tinham Wi-Fi para conseguir acompanhar a aula. Então, olhando o que aconteceu naquele momento, isso talvez apareça daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, em termos de produtividade no Brasil. Então, uma preocupação. Então, ter incentivos corretos, uma política de Estado que sobreviva a mudanças, alternância de poder, eu acho que é um caminho. A gente tem essa experiência do Ceará que eu mencionei. Eu acho que talvez o Robson, você foi o segundo convidado nosso que bateu bastante nessa tecla. O Caio Megali também falou muito da educação. Além da reforma fiscal e educacional,
para ir já para o final aqui, qual seria uma outra reforma que você acha importante? A gente falou da Previdência muito também, mas tem alguma outra em mente que você fala, esse seria um gatilho importante para o Brasil voltar a crescer de uma forma consistente e sustentável no médio e longo prazo? Eu acho que não tem uma bala de prata, Sung. Eu acho que são várias coisas. E o que é pior nessa discussão, nós sabemos quais são as lições de casa para serem feitas, né? Tem uma frase que eu acho que é muito legal, que mostra muito isso, né? Quando é que você arruma o telhado quebrado? Num dia de chuva ou num dia de sol? Às vezes a gente acaba deixando para arrumar, ou a gente acaba se preocupando em arrumar o telhado quebrado num dia de chuva, num dia de dilúvio. Não é o ideal, né? Você vai precisar fazer as coisas de uma forma mais rápida, muitas vezes sem uma discussão mais ampla, e ao mesmo tempo com o risco de não fazer uma coisa eficiente. Mas eu acho que, sim, essas duas coisas são a estrutura, né? Se a gente pensasse no que são as coisas mais básicas para que o resto venha, sem dúvida, a questão fiscal e educacional. Mas nós temos uma agenda que passa pela administrativa, ambiente de negócios, melhoras institucionais. Olha nos últimos 10 anos, né? De onde vieram, de quais temas vieram o Prêmio Nobel de Economia. Isso passa por agendas como desigualdade, instituições melhores, isso passa pela questão de educação. E os últimos 10 anos, eu não estou falando de um ano, estou falando dos últimos 10 anos, e a gente pode ampliar esse período. De onde veio o crescimento? Né? E aqui eu estou falando de Acemoglu, né? A parte institucionais, né? A parte da melhora institucional para fazer um país crescer, mas eu acho que seria isso. A administrativa, a questão de ambiente de negócios, e isso é importante, o Brasil está muito mal colocado em vários rankings, mas as duas mais importantes, como você mencionou, eu queria enfatizar que essa é a minha opinião: educação, até para trazer produtividade e redução de desigualdade, e a fiscal. Não adianta, talvez, a gente ficar pensando nas outras sem fazer o básico primeiro, né? A gente começa a construir uma casa dos alicerces, do início. Então, as outras são importantes, o acumulado deve vir. E tem uma reforma que eu tenho prestado um pouco mais de atenção, talvez esteja fora das conversas. Eu chamo de reforma, mas a gente pode discutir se é ou não uma É reforma. dessa que a gente gosta, né? É, Fora do radar. Né? é para pensar um pouco fora da caixinha, Rafael, que é a questão da margem equatorial. Né? A gente está falando aí do potencial de 1,5 milhão de barris a mais de produção, né? Por ano, e isso tende a trazer alguns impactos importantes. Talvez a gente precise estudar um pouco mais. Estou só lançando a discussão, talvez seja uma sugestão de um próximo convidado aqui do podcast. Mas isso tende a trazer. Tem umas estimativas que já apontam um impacto sobre o PIB do Brasil. Né? A gente pode ter aí impactos importantes. Seria o equivalente a uma reforma. Para quem nos acompanha, por que os economistas falam tanto de reforma? Porque a gente quer crescer de uma forma melhor, não é só a quantidade, não é só fazer o bolo crescer, mas que seja uma qualidade melhor. Mas a margem equatorial, petróleo, também tende a trazer um impacto no PIB importante. Né? A gente, claro, precisa tomar muito cuidado com a questão ambiental. Isso é algo que está na agenda dos economistas e vem ganhando Nobel também nos últimos anos. Mas é algo que talvez esteja fora do radar e a gente precisa também olhar um pouco para isso. Seria o que eu estou chamando de reforma porque tende a trazer um impacto sobre o PIB, sobre o crescimento da economia. Maravilha, Rafa. Agora quer fazer as perguntas mais difíceis para o convidado? Normalmente esse finalzinho, né? A gente deixa ele pede 4 sugestões pro convidado, né? Que a gente sempre fala, né? É um passeio de final de semana, né? Que você pode ler, pode ir no cinema ou em casa assistir um filme, pode ir no restaurante, botar uma música ali de manhã para ler um livro. Enfim, então a gente queria sugestões de um livro que pode ser economia, pode ser de ficção, enfim, fica bastante à vontade. Algum livro que te marcou, que você leu recentemente. Um filme nessa mesma pegada, né? Se é aquele que te marcou, aquele que você acha que pô, são os melhores que eu já vi na minha vida. Um seriado também. Ou um seriado. Um restaurante, já que você quer daqui de São Paulo, até facilita, né? Porque às vezes o Felipe, quando veio aqui, ele não era daqui de São Paulo, mas ele deu uma sugestão muito boa, né? E um restaurante e uma música, né? Ou enfim, um autor, um álbum, alguma coisa também nesse sentido.
Tá, essas de fato são as perguntas Nossa, tá difíceis, difícil, né? Normalmente a gente não tá preparado. Né? Não, não tá. E a gente não não tá. avisa antes É. pra realmente. Pois é, né? Devia estar. Nada que foi combinado antes, né? Mas assim é legal, ó, o papo flui melhor. Bom, vamos lá. Livros. Claro que a gente, imagino que seja o caso de vocês também, a gente lê muito de economia o tempo inteiro, né? Eu acho que um economista, por definição, é um ser que tem que ficar estudando o tempo inteiro, não para de estudar. Mas tudo que eu tenho lido fora de economia, eu posso também falar um pouco de um livro de economia, mas tem sido coisas na área de comunicação, acho que é algo muito importante, né? O Milton Jung escreve com Jung, é um âncora da rádio CBN, um jornalista bem experiente. Ele e coautores têm um livro sobre comunicação, comunicação eficaz. Eu acho que comunicação é muito importante, esse foi meu tema de dissertação, inclusive, comunicação de bancos centrais com o mercado financeiro. Curioso pra ler. E eu tenho também procurado ler, até depois que eu entrei na Brasilprev, né, o tema do envelhecimento ficou mais presente, né? É um tema que existe na nossa vida, né? A gente convive com pais, mães, avós, tios, tias, mas trabalhar na Brasilprev é um tema que vem com maior frequência nessa discussão. Por definição, né, para quem vem de previdência. Não que previdência sirva só para aposentadoria, né? Você pode realizar um projeto de vida, um intercâmbio, abrir um negócio próprio. Mas tem um livro que é interessante, que chama-se Para a Vida Toda Valer a Pena de Viver. Para a Vida Toda Valer a Pena de Viver. Se não for exatamente esse o nome, é algo próximo disso. E a autora é uma médica, Ana Cláudia Quintana. Ela já deu uma palestra na Brasilprev, e é uma médica, e a mensagem principal não é só uma quantidade de tempo de vida que a gente tem, como a gente forma a nossa rede de amigos, né? Como a gente, em termos qualitativos, vive. E ela fala logo no começo que lidou a vida inteira com pessoas em estado terminal, né? Doenças muito graves. Então, é uma lição de vida. Eu acho que deveria estar muito presente para nós todos. Dado que nós vamos viver mais, nós já falamos sobre esse tema aqui, então, pegar algumas dicas, né? Como viver melhor. Isso passa por um aspecto financeiro, isso passa por um aspecto de saúde, né? O financeiro, a gente trabalha mais nessa parte, mas um aspecto de saúde também, né? Um aspecto do que a gente está dando importância. Do ponto de vista. Então, comunicação e temas ligados ao envelhecimento, são coisas que eu tenho lido. E comunicação é muito importante. Do ponto de vista de livro de economia, eu estou lendo agora um livro. A tradução do livro, do título do livro é O Banqueiro Central Desancorado, The Unencouraged Central Banker. É um livro é um livro que fala muito disso e muito do que eu trouxe aqui na nossa discussão sobre pressões de juros no futuro está muito ligado a algumas coisas que eu tenho lido nesse livro, dentre outros. É um livro que fala basicamente o seguinte: as pessoas estão envelhecendo, um pouco do que eu trouxe aqui, os governos estão gastando mais, não só por conta do envelhecimento, e os autores têm um certo ceticismo sobre juros estruturais na economia caindo muito lá na frente. Então, é um livro que eu comecei a ler, estou na metade, mas eu recomendo, já dá para extrair algumas coisas assim. Se eu não me engano, o FMI, na página do LinkedIn deles, eles sugeriram esse livro. Sugeriram. O próprio FMI, Rafael, trouxe no World Economic Outlook, algum tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, nessa palestra que eu dou, que você achou no YouTube, tem lá a capa desse World Economic Outlook, traz também um pouco de economia prateada, tá? Não é exatamente a questão né, só do envelhecimento, os impactos, mas mais ligado ao consumo. Mas tem algumas dicas sobre envelhecimento e impactos macroeconômicos. O FMI, eles, naqueles outlooks que eles soltam bimestrais, se eu não me engano, sempre quando ele cita questões fiscais, sempre tem um parágrafo, uma página falando de envelhecimento, excesso de gasto do governo, tem que fazer algum tipo de reforma na Previdência. Assim, é um tema que o FMI sempre bate na tecla também. E o fato de aparecer com mais frequência, vocês vão achar que eu estou fugindo das perguntas difíceis, mas eu vou responder. Mas o fato da gente estar falando cada vez mais isso, inclusive, o FMI mostra muito da importância do assunto. Sim. Bom, comida
Comida, não sei se a sequência é essa, Pode ser, Rafael, mas fica à vontade. comida. Acho que seria injusto falar de um restaurante específico. Pode ser um prato, um tipo de Pode, comida. claro. Eu gosto muito de comida italiana. Tem agora a Zona Mas, Leste lá. mas aí eu ia perguntar, aonde temos que ir comer comida italiana, então? Olha, posso então responder minha pergunta com um lugar em São Paulo? Principalmente Rua 3 de Maio, sem dúvida. Quando você fala de comida italiana, cantinas, pizzarias, se bem que pizza é uma coisa brasileira, né? A gente ganha premiação. Mas é Rua 3 de Maio. Para quem é fora de São Paulo, fica pertinho da Avenida Paulista, Sim. o acesso é super fácil, inúmeras cantinas, padarias italianas, enfim, acho que é uma boa dica. Música. Eu gosto de ouvir de tudo um pouco, mas tem uma música que bate muito em mim. Monte Castelo. Monte Castelo De quem é a música? é uma música de Legião Urbana, Ah, tá. né? Os mais novos talvez já tenham ouvido, mas é uma música muito interessante, que está muito amarrado a essa dica que eu dei do livro da doutora Ana Cláudia Quintana, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Sem amor eu nada seria. Então, acho que bate muito para mim. É uma música que eu gosto muito de ouvir. Mas eu ouço muito rock mais antigo, dos anos 60, 70, 80, 90. Enfim, eu tô com a cabeça aberta para ouvir tudo. Tem muita coisa boa hoje também. Mas é uma música em particular que bate muito fundo, bem. Faltou só o filme. O filme. O filme, ou série, né? O seriado. São vários filmes possíveis que eu poderia falar. Eu ouço. Eu gosto. Tem aqueles momentos que a gente quer pensar, quer ter uma reflexão, tem aqueles momentos que a gente quer sentar e só dar risada. Mas é um filme talvez um pouco mais antigo, certamente é mais antigo, A Lista de Schindler é um filme que bate em mim de uma forma profunda. Um dos melhores filmes da minha vida. É um filme que eu não tenho ascendência judaica, mas de todo modo é um filme que bate muito em mim. Tá? Meu filho sempre está na 9ª série, como eu falei, né? Sempre que vem discutir o que está aprendendo na escola, a questão da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, eu sempre lembro desse filme. Sim. Ele chegou a assistir já? Não, ele ainda não. Eu fui. Aliás, é uma geração que assiste muito pouco televisão, né? Sim. Ou ver mais séries no celular, por exemplo. Exatamente. Maravilha, eu acho que esses são os pontos. Ótimas dicas aqui. Já vou até olhar para ver esses livros aqui. E até vou ver se eu vou na 3 de mais fim de semana, aproveitar um pouquinho. Com friozinho é bom. Rafa, você quer fazer as considerações finais? Queria agradecer, Robson, foi muito bom o bate-papo, muito estudativo, muito didático, assim, né? Foi muito legal que a gente foi desde educação, falando de política econômica, falando de IA. Quando o papo é bom, né? A gente acaba abordando diversos assuntos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e até uma próxima. Obrigado, Rafa. Sempre que houver o convite, eu estarei à disposição. Para mim foi muito bacana também. As portas sempre estão abertas. Foi um prazer te receber, Robson. A gente se encontrou na palestra da Exegna. A gente teve a oportunidade de conversar bastante, mas hoje foi uma aula, com, assim, principalmente que a gente fala de previdência. Aqui na Suna a gente também tem uma preocupação muito grande de que a gente tem uma visão de longo prazo, ter disciplina para poder investir, fazer questões com a família, ter seu tempo. Eu acho que o podcast vai atingir muita gente que ainda não parou para pensar com essas coisas que você bem trouxe. Então, foi um prazer, as portas sempre estão abertas e quando quiser, pode voltar, que a gente sempre é bem-vindo. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. E para você que ficou até o final, queria agradecer. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos esse episódio, sugestões de convidados. E você pode encontrar esse episódio tanto no Spotify ou no YouTube. Esperamos você no próximo episódio. Até a próxima.